Na realidade, pensar no futuro é uma coisa que fascina a gente, né? Eu acho que o fato de a gente ter um auditório cheio nesse momento mostra, véspera de Natal, que é um tema que nos fascina. E é um tema que transmite sentimentos ao mesmo tempo de apreensão ou de otimismo, né, de esperança, em função da gente estar mais otimista ou mais pessimista. E, obviamente, que prever o futuro é algo extremamente difícil de ser feito. Enquanto cientista, o que a gente tenta fazer é utilizar dois instrumentos. A gente trabalha com cenários e a gente trabalha com modelos, né? O cientista é um ser que não gosta de errar. Então, em vez de ele projetar um único futuro, ele projeta múltiplos futuros plausíveis. Ele chama de cenários. E para cada um desses cenários, ele utiliza modelos matemáticos, né? Utiliza conhecimento científico, evidências científicas, para tentar entender como que as decisões que a gente toma hoje, as diferentes decisões que a gente pode tomar, como que essas decisões se projetam em consequências futuras, né, para cada um desses cenários. E o objetivo é comparar esses cenários e ver qual desses cenários é mais benéfico para a gente, em termos de humanidade, né, de bem-estar do homem. E uma vez que a gente identifica qual que é esse cenário, né, essa trajetória melhor, a gente tenta fomentar políticas públicas que nos direcionem para esse caminho mais sustentável. Muito bem, a gente já tem uma literatura científica enorme, utilizando cenários, utilizando modelos em questões de mudanças climáticas, em questões de biodiversidade de seres ecossistêmicos. E temos vários ensinamentos, mas eu queria destacar um ensinamento, né, uma mensagem que é muito forte dessa literatura. E essa mensagem é a seguinte: não existe futuro possível, plausível, de bem-estar humano sem natureza. A gente depende fortemente da natureza. E para tentar ilustrar para vocês, provar aqui para vocês que a gente precisa da natureza, eu vou partir de um cenário que é bastante drástico, que é o cenário de um planeta futuro sem Amazônia. Silenciou. Acabou. Mas tentem imaginar, né, a gente corta toda a floresta amazônica, substitui a Amazônia por pasto. O que vai acontecer? Né? Isso pode parecer muito drástico, né, um cenário impossível, né, se bem que nesse último ano a gente teve pitadas de realidade que tentam sustentar esse cenário. Mas, enfim, alguns pesquisadores norte-americanos, eles tentaram entender, através de modelos matemáticos, através de conhecimento, o que iria acontecer com o planeta Terra sem a Amazônia. Muito bem, primeira coisa, né, se você cortar toda a Amazônia, né, toda a biomassa da Amazônia, você vai emitir para a atmosfera uma quantidade enorme de CO2. Né? É o equivalente a todas as emissões de gases de efeito estufa do planeta Terra inteiro durante 15 anos. Então é isso, cortar a Amazônia a gente vai estar emitindo uma quantidade de CO2 absurda. Obviamente, se a gente emitir essa quantidade de CO2, a temperatura vai aumentar, né? O efeito de estufa vai aumentar. Então, a previsão pelos modelos é que na Amazônia a gente vai ter um aumento de 2,5 graus centígrados. Isso se adiciona aqui, a Thelma estava falando, né, em função das emissões de CO2 do resto do planeta, não apenas da Amazônia, a gente vai ter um aumento de 1,5 a 2,5, ou seja, somando esse 1,5 a 2,5 com os 2,5 dado ao desmatamento da Amazônia, a gente vai ter localmente um aumento da temperatura de 4 a 5 graus. Isso é enorme. E isso inviabiliza a manutenção de praticamente todas as espécies da Amazônia. Obviamente que eu já cortei tudo, já desmatei, já extingui tudo, não vou extinguir de novo. Mas se essa floresta regenerasse, né, se essa vegetação regenerasse, ela não seria mais a floresta que a gente conhece hoje, seria algo totalmente distinto. No mundo todo também a gente teria um aumento de temperatura dado ao desmatamento. Né? A média é de 0,25, só que isso não se distribui de uma forma homogênea pela Terra. Né? Então, por exemplo, no Ártico a gente vai ter um aumento de 2 graus centígrados em função do desmatamento da Amazônia. Ou seja, o desmatamento da Amazônia vai acelerar o degelo das calotas polares, com todas as consequências que a gente já conhece. Isso em termos de temperatura. Em termos de precipitação, né, de chuvas, a expectativa é que a gente tenha uma redução de 30% das chuvas na Amazônia e de 25% das chuvas no Brasil como um todo.
Imaginem o Brasil com 25% menos de chuva, né? A gente tem aqui no Brasil uma matriz de energia elétrica que é totalmente dominada por hidroelétricas, né? 61% da nossa energia elétrica vem de hidroelétricas. Chove menos, a gente vai ter menos energia e pior, né? A gente vai ter períodos de escassez de energia que são maiores porque a gente vai ter períodos de seca mais longos. E aí, para a gente tentar compensar isso, a gente vai ter que fazer termoelétricas. Termoelétricas poluem mais, aquecem mais efeito estufa. Então, em termos energéticos, desastre total. Em termos de produção de alimentos, né, apenas 6% dos nossos cultivos são cultivos irrigados. Ou seja, boa parte da nossa produção agrícola depende de chuvas. Se chove menos, a gente tem menos safra. Em alguns cultivos que têm mais de uma safra ao ano, a gente provavelmente vai perder a segunda safra, né? Então, isso também para um país que depende, né, fortemente da exportação, de commodities agrícolas e que produz alimento para o mundo todo, isso é um desastre também considerável. E se a gente pensar em termos de abastecimento de água, né, a gente teve recentemente aqui em São Paulo e em outras regiões do país uma crise hídrica, né? A gente teve 2 anos, 2014 e 2015, 2 anos atípicos com menos chuva. E aqui em São Paulo a gente começou a utilizar a água do volume morto, né, que é aquela água que está embaixo do ponto de captação dos reservatórios. Se a gente tivesse tido um terceiro ano seco, excepcionalmente seco, a gente não teria mais água, né? O que iria acontecer? As escolas iam fechar, a gente ia ter um êxodo urbano, ia ser caos, né? Cenas de filmes de guerra. Felizmente, a gente chegou muito perto disso, mas felizmente no terceiro ano choveu. Só que ter 3 anos secos sem Amazônia se torna algo mais possível, né? Mais provável. Então, esse é um pequeno exemplo só para mostrar para vocês que duas coisas, né? Se a gente cortar a Amazônia, os efeitos desse corte não ocorrem apenas localmente, com perda de biodiversidade, afetando a população local, a população indígena. Não, a gente vai afetar o Brasil, a região amazônica, a gente vai afetar o globo como um todo. O efeito é global. Segundo, bom, claramente não existe perspectiva de um futuro saudável, um futuro de bem-estar humano sem a Amazônia. A gente precisa da Amazônia. Então a gente depende da natureza, né? E eu acho que a gente nem precisa pegar um exemplo da Amazônia para mostrar essa dependência. Aqui mesmo dentro de cidades, né, a gente já tem pesquisas muito interessantes que mostram que populações que moram em bairros verdes ou perto de áreas ou de praças públicas, né, ou de áreas verdes, elas vivem mais. Elas vivem mais porque têm menos obesidade, porque têm menos diabetes, porque a taxa de mortalidade de doenças cardiovasculares é menor, a taxa de mortalidade de doenças respiratórias é menor. Enfim, a gente vive mais porque a gente vive perto de áreas verdes, e isso controlando por todos os outros fatores socioeconômicos que agem também na nossa longevidade. E como que isso acontece? Né, como que a natureza traz esses benefícios, traz essa maior longevidade? Né? Tem vários mecanismos. Né? Um deles, simplesmente, o fato da gente estar perto de áreas verdes, a gente se exercita mais e se beneficia desse exercício. E a gente sabe que o exercício traz uma série de benefícios. A gente tem uma qualidade do ar melhor. Né? A natureza permite trazer uma qualidade do ar melhor. A gente tem uma amenização dessas oscilações de temperatura, né, que podem ser grandes dentro dos sistemas urbanos. A gente tem proteção de enchentes, a gente tem proteção de deslizamentos, ou seja, a gente tem uma série de fatores que agem protegendo o homem. E tem um fator também que eu acho que é muito interessante, que quando a gente vai para a natureza, a gente tem um tipo de atenção, que é uma atenção muito mais de contemplação daquele local, que nos apazigua, né? Que, de uma certa forma, restaura a nossa fatiga mental e permite com que a gente tenha, restabeleça o nosso foco, né? A nossa atenção dirigida que a gente precisa para o nosso trabalho. Tanto é que a natureza traz benefícios físicos e psicológicos para o homem, que no Japão, desde os anos 80, os médicos prescrevem banhos de floresta. Né? Eles prescrevem lá, você precisa ficar 2 ou 3 vezes por semana, meia hora, dentro de uma área verde, dentro de uma praça, sentado, caminhando, escutando, sentindo a natureza, e isso já traz benefícios. É muito interessante. Tudo isso que eu estou falando para vocês, né, todos esses benefícios que a natureza traz para o homem, sejam eles psicológicos, físicos,
todos esses benefícios é o que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Então, é água, é regulação climática, é proteção de enchente, tudo isso é serviços ecossistêmicos. E o quão importantes são esses serviços ecossistêmicos? Então, para tentar demonstrar a importância desses serviços ecossistêmicos, o que os pesquisadores vêm fazendo é colocar um preço, né? É monetarizar, precificar o valor desses serviços. E o que a gente faz em geral, né, o método que a gente usa, um dos métodos que são utilizados, é de simplesmente simular o que aconteceria sem aquela natureza. Então, por exemplo, quanto vale 1 hectare, né, um campo de futebol de mangue? Né, de mangue, aquela floresta à beira-mar, né, onde os rios encontram com o mar. O mangue é extremamente importante. Se não houvesse mangue, a produção pesqueira iria reduzir, porque o mangue é um berçário de 70% dos peixes de interesse econômico. E essa redução da produção pesqueira a gente consegue precificar. Se não houvesse mangue, a gente teria muito mais impacto das ondas, das marés, das ressacas, até de tsunamis nas construções à beira-mar. E a gente também consegue precificar, né, o custo que seria a recomposição dessas construções. Então, seguindo esse tipo de raciocínio, o valor que se chegou ao mangue, né, o preço que se chegou ao mangue é de R$800 mil por hectare por ano. É enorme, né, um baita de um investimento. Se eu substituir o mangue por uma produção de camarão, que acontece frequentemente, o que acontece? A produção de camarão, ela vai render para um proprietário particular de 3 a 5 mil reais por hectare por ano. Então, estaria substituindo 800 mil, que beneficia um monte de gente, por 3 a 5 mil, que beneficia alguns poucos proprietários. Faz sentido? Possivelmente não. Certamente não. Então, mangues, recifes de corais, áreas de várzeas, né? Essas áreas no entorno dos rios, são ecossistemas extremamente importantes pelos serviços ecossistêmicos que eles provêm, que a gente precisa manter. E apesar da gente saber tudo isso, né, eu não estou contando nenhuma novidade, a gente sabe de tudo isso, a gente sabe da importância da natureza, o ritmo de degradação dessa natureza continua aumentando. Em todos os relatórios que a gente, do IPCC, do IPBS, a gente percebe que a tendência é sempre de aumento de degradação, de desmatamento, de fragmentação, de queimadas, de poluição, de introdução de espécies exóticas. Então, a gente tem um impacto crescente. Mas eu sou um otimista, e eu sei que o otimista muitas vezes é confundido com um ingênuo. Eu acredito que em algum momento a gente vai reverter esse processo, essa tendência de degradação, e a gente vai conseguir viver de uma forma mais equilibrada com a natureza. Mas, para a gente chegar a fazer essa mudança, a gente precisa contrabalancear esse monte de notícia ruim que a gente tem com notícias boas. E por isso, eu gosto muito de uma iniciativa que foi feita por alguns pesquisadores canadenses norte-americanos, que eles chamam de sementes de um bom antropoceno, né? Sementes de um bom futuro. Eles já mapearam 500 iniciativas, sementes, que são iniciativas locais, mas que são extremamente inspiradoras no sentido de uma vida em harmonia com a natureza. Eu vou falar de uma delas só para dar um exemplo, que é em Bornéu. Lá em Bornéu, uma ONG entrou em contato com a comunidade, onde havia problemas de desmatamento, e eles foram conversar com aquela comunidade, tentar entender quais eram os problemas deles, e o que eles perceberam é que as demandas daquela comunidade eram basicamente ter cuidados médicos para as crianças, para as grávidas, para os idosos. Né? Eles estavam carentes de cuidados médicos, eles não queriam desmatar. Então, o que eles fizeram? Eles combinaram com essa comunidade que aquela ONG iria trazer cuidados médicos e remédios a baixo custo, mas, em troca, aquela comunidade reduziria o seu impacto sobre a floresta. O que aconteceu? 10 anos depois, né, isso foi 2007, mais recentemente, o que aconteceu? Redução de 88% do desmatamento, zerou o desmatamento de florestas maduras, restaurou 20 mil hectares de mata, proteção do hábitat de 2.500 orangotangos e redução de 90% da mortalidade infantil de crianças com menos de 5 anos. Ou seja, resultados excepcionais que mostram que, de certa forma, para a gente cuidar da floresta, a gente precisa cuidar das pessoas que cuidam daquela floresta.
essas coisas não estão, não dá para dissociar essas duas coisas. E, ao mesmo tempo, se você cuida da floresta, que provê uma série de serviços ecossistêmicos para as pessoas, você também está cuidando das pessoas. Então, é um exemplo muito bonito, é uma semente muito bonita, que, se replicada, ela pode trazer uma mudança de rumos, desse rumo de degradação que a gente está, para um rumo de convivência mais harmoniosa com a natureza. Enfim, essas sementes são, na realidade, soluções baseadas na natureza, boa parte delas. E essas soluções baseadas na natureza, elas são soluções que a gente se beneficia, se utiliza dos serviços ecossistêmicos, e por isso elas são mais eficientes e menos custosas. Tudo isso para concluir, para falar para vocês que a natureza, ela não é um empecilho para o nosso desenvolvimento, ela não é um empecilho para o nosso bem-estar. Na verdade, a natureza é parte da solução. A gente precisa dessa natureza para a gente ter um futuro de bem-estar. E só para fechar, eu queria chamar aqui o Tim Maia para ele me ajudar nesse fechamento. Enfim, gente, vamos aproveitar a beleza da natureza e os serviços ecossistêmicos da natureza. Obrigado.